Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite a todos os que nos ouvem e nos assistem nesse feriado de 1º de maio. Vamos falar então deste 1º de maio no Vale do Anhangabaú com a presença do presidente Lula, que falou bastante novamente sobre a questão dos juros e outras coisas mais. Exato, Bocardi. Foi um ato promovido por 8 centrais sindicais, então uma certa mudança cultural em relação ao que historicamente, acontecia no 1º de maio nos outros governos petistas, em que o PT era muito ligado à CUT e as demais centrais por muito tempo foram oposição ao PT. Agora o Lula reuniu o apoio da Força Sindical, da UGT, da CGT, da própria CUT e de outras centrais menores. Então, isso aí um fato relevante. E ele usou o discurso do 1º de maio para lembrar um reajuste do salário mínimo para R$ 1.320, dizer que vai ser restabelecida a política de reajuste do salário mínimo considerando a inflação e mais o crescimento médio do PIB dos 2 anos anteriores, como era nos outros governos dele, e voltou a tocar nessa questão dos juros, Ele cobrou os juros altos pela permanência de uma taxa alta de desemprego. Disse que os juros acabam não combatendo a inflação, mas sim gerando um alto desemprego. E disse que a política de valorização do salário mínimo acaba sendo uma política que é proveitosa para todos, não só para os trabalhadores que têm os seus salários indexados pelo mínimo, mas também para os ricos, segundo ele, porque isso faz impulsionar a roda gigante da economia. Então foi um discurso voltado para essas realizações que o governo fez nesses primeiros meses, voltadas a aumentar o poder aquisitivo e o poder de compra, mas, de novo, batendo na questão dos juros do Banco Central. Esse tem sido um mote dele, ele continua com essa toada aí, e é algo que cai bem no 1º de maio. Em relação ao evento lá do Vale do Anhangabaú, me chamou a atenção que o Juruna, da Força Sindical, foi agradecer ao governador Tarcísio pela cessão do espaço, lá. E aí ele foi vaiado pelos filiados das centrais que estavam presentes ao evento. Então, marcando essa dicotomia entre governo de São Paulo e governo federal, que a gente vai assistir cada vez mais. O Tarcísio aproveitou o 1º de maio para sancionar o salário mínimo paulista, que é mais alto que o nacional. E aí toda a base bolsonarista bateu muito em cima disso, que o piso salarial em São Paulo, o valor do salário mínimo paulista é muito maior do que o nacional, querendo apresentar o Tarcísio como um contraponto mais eficiente, mais eficaz ao Lula e ao governo do PT. Isso vai ser uma constante de agora em diante, principalmente contraponto nessas matérias econômicas. A gente vai falar mais adiante da presença do Tarcísio e do Bolsonaro lá na AgriShow, mas o 1º de maio especificamente também teve esse viés de comparação entre o governo de direita de São Paulo, o governo de esquerda federal, e isso vai ser um mote daqui para frente. Todos que tentaram o golpe vão ser presos, ficarão presos. O Lula voltou ao assunto do 8 de janeiro, aproveitou, porque um dos motes do 8 de maio das centrais era a democracia, a questão da democracia. E aí ele voltou a esse assunto, um assunto que também vai ser muito quente essa semana ainda, porque é a semana de indicação dos nomes, da CPI dos atos antidemocráticos. Então a gente vai ver essa movimentação para lá e para cá de nomes indicados pelos partidos, estratégias dos partidos, e o Lula com isso está querendo por fim ao discurso de que o governo foi conivente ou que foi ali, não coibiu devidamente a invasão do Palácio do Planalto. Então ele fez esse discurso em tom duro, aproveitando um dos motes do 1º de maio lá das centrais. E voltando a esse assunto, o governo vai ter de coordenar a sua base na CPI e vai fazer isso numa semana com bastante coisa importante acontecendo no Congresso. Vai ser uma semana muito quente.
Bom, duas coisas também rolando, né? Bom, uma delas é que tem a ver exatamente com a fala dele de hoje, que é a história de tentar liberar de taxação de imposto de renda o PLR, né? Participação nos lucros, com o argumento de que se os empresários, os donos das empresas, eles não pagam sobre os dividendos, porque o trabalhador pagar, e aí fazer uma tentativa de não cobrar o imposto de renda. E aí significa também mais abrir mão de recursos, né? Abrir mão de recursos, já tem aí o aumento da faixa de isenção de cobrança de salário mínimo para quem ganha até quase R$5 mil. Então é uma política que ele está fazendo que não combina com o que ele precisa fazer de aumento de arrecadação. Então, em algum momento, a gente vai ter que pôr no lápis, na ponta do lápis, todos esses recursos para lá e para cá e ver se essa conta fecha. E principalmente ficar fazendo essas mexidas ali a conta-gotas, quando se discute uma reforma tributária, também parece algo não muito eficiente. Seria muito melhor fazer uma discussão sobre a estrutura tributária brasileira, os impostos que recaem sobre a renda, os impostos que recaem sobre patrimônio, sobre o consumo, e aí se chegar a uma estrutura tributária que fosse mais justa, mais eficaz, menos confusa do que a nossa, de uma vez só, numa tacada só, mas não é isso que o governo está fazendo. Está sempre aproveitando essas oportunidades para fazer algum aceno para a sua base, ficar popular, e no final a conta pode ser que não feche. O que está rolando aí porque a medida provisória foi de ontem, e no mercado financeiro aí está todo mundo de olho. Isso, vamos ver como é que isso vai repercutir amanhã, porque é o aumento da cobrança de impostos sobre rendimentos de quem tem dinheiro aplicado no exterior. Já existe essa cobrança, né, do imposto de renda, você tem que declarar aqui, mas está aumentando significativamente aí a taxação. São duas faixas de cobrança de 15% sobre a parcela anual dos rendimentos que exceder R$6 mil e não ultrapassar 50 mil, e 22% para rendimentos acima de 50 mil. Os valores abaixo de 6 mil não serão tributados. Inclusive, a gente vai até trazer uma reportagem sobre isso logo adiante, mas já mostra toda essa... É uma tentativa também de buscar recursos, né, de fazer essa compensação que você estava falando, mas isso vai acabar certamente aí gerando alguma coisa aí no mercado financeiro logo, porque interfere diretamente aí nos rendimentos, nas aplicações fora do Brasil, né? Por falar em fora do Brasil, Vera, tem a Argentina vindo tentar passar uma sacolinha aqui no Brasil, é isso? O Galípolo, número 2 do Ministério da Fazenda, deu uma entrevista hoje à Globo News e adiantou que está sendo discutido um pacote de financiamento, né, com crédito para exportadores brasileiros que têm negócios ali com empresas argentinas. É uma maneira do governo brasileiro tentar ajudar o governo Alberto Fernandes, que está encalacrado na economia. Ele, inclusive, já anunciou que não vai ser candidato à reeleição. É um aliado do Lula, e isso está sendo motivo para um bombardeio da oposição em cima do governo, na linha, olha, para os trabalhadores brasileiros anunciam umas merrecas e, na verdade, todo o dinheiro que tiver vai ser dado para o aliado de esquerda. É um discurso muito fácil para o bolsonarismo, foi usado ao longo de todo o tempo em que o Bolsonaro foi um deputado de oposição, essa coisa aí do Foro de São Paulo, os países de esquerda, etc. E, de alguma forma, o governo está dando vazão a esse discurso ao tentar claramente, e aí é óbvio que isso está acontecendo, ajudar politicamente um aliado que está em apuros, que não vai poder ser candidato, a vice dele, com a qual inclusive o Alberto Fernandes está meio rompido, que é a Cristina Kirchner, também em problemas com a justiça. Então o kirchnerismo, o peronismo todo enfrentando muitos problemas na Argentina, e o governo brasileiro aparentemente tentando dar uma mãozinha. Então, isso está sendo muito explorado pela oposição bolsonarista e vai ser explorado, e é o tipo de assunto que tem o condão de, sim, criar um problema para a popularidade do Lula, porque não é bem visto no Brasil esse tipo de ajuda, e já não foi bem visto no passado, no governo da Dilma, e o Lula parece estar querendo reeditar essa política aí com os amigos e os aliados, e isso vai ser um motivo de desgaste para ele. Ele já está colecionando alguns desgastes
em termos de política externa, depois de um começo que parecia auspicioso nesse campo. Então, desgaste também. O Alberto Fernandes vai estar no Brasil amanhã para negociar esse pacote e o bombardeio dos bolsonaristas vai ser enorme e já está sendo. Se tivesse tudo bem aqui, né, ainda, né, mas estamos longe do tudo bem. E aí, por falar nisso, né, dos bolsonaristas, temos aí o ex-presidente Jair Bolsonaro na tal da AgriShow. Veja que são 3 os assuntos, portanto, Bocardi, só nesse nosso Viva Voz de hoje, em que as coisas estão contrapostas de alguma maneira. O salário mínimo maior em São Paulo do que no Brasil, essa questão aí de ajuda aos companheiros da América do Sul e essa questão agrária, que também é um desgaste grande para o PT, porque o MST usou a virada de governo para ser mais agressivo nas suas invasões e está com um monte de invasão em curso, inclusive em terras da Embrapa, terras de universidades, e isso é um desgaste grande para o governo federal. A gente não pode nunca esquecer o cenário, né? Cenário político do país, o cenário em que o Lula foi eleito. Ele foi eleito pelos petistas, pela esquerda, mas também por um centro esclarecido que não de direita, que ficou bastante incomodado com os ataques do Bolsonaro, a vacina, a democracia, as mulheres, com aquele ímpeto armamentista, com o ataque ao meio ambiente. Esse centro, ele não é de esquerda necessariamente, ele não apoia as pautas caras à esquerda. Então ele não gosta de condescendência com ditaduras sul e centro-americanas, ele não coaduna com essa ideia de usar os bancos públicos brasileiros para fomentar a economia de países aliados e, menos ainda, ele partilha da ideia de que as invasões de terras são um instrumento legítimo para se fazer política agrária. Então, o Lula sendo ali muito cuidadoso e não condenando e nem retaliando o MST com essas invasões, vai comprar para si um desgaste muito grande. E o que está acontecendo em relação ao agronegócio, que já era muito próximo do Bolsonaro e ficou na campanha, que vai haver uma aproximação ainda maior. Esse problema da AgriShow, que é um dos principais eventos do setor, mostrou isso, né? O evento desconvidou o ministro da Agricultura, Carlos Fávero, para estar na abertura pelo fato de que o Bolsonaro e o Tarcísio iriam estar lá. E aí isso gerou todo um mal-estar, uma discussão sobre se deveria ser mantido o crédito e o patrocínio do Banco do Brasil ao evento, mas o fato é que o Bolsonaro foi lá, fez aquele número dele, apareceu, cercado de apoiadores, etc. E o discurso dele e do Tarcísio foi todo ele voltado para condenar essas invasões no MST. E o Tarcísio, de novo, procurando se mostrar como um contraponto, porque ele já está ali numa espécie de expectativa de que, diante da inelegibilidade do Bolsonaro, ele possa ser um dos herdeiros desse eleitorado de direita. E toda a estratégia dele é fazer do governo de São Paulo um contraponto econômico ao governo federal. Então, tudo aquilo que a direita for contra no plano nacional, aqui em São Paulo, o governo Tarcísio vai procurar se mostrar diferente. Então, a questão do marco do saneamento, essa questão das invasões de terra, a questão das privatizações e concessões, que ele vai acelerar, enquanto o Lula disse que não vai fazer nenhuma. E essa questão agrária é sopa no mel para esse discurso da direita, dizendo que o governo vai ter tolerância zero com invasões, que é música para o ouvido daquele público da AgriShow. Em comum entre os dois, né? É muita falação e pouca realização até agora, esse é fato, tanto do ponto de vista do governo federal como aqui em São Paulo, de realizações significativas. Estamos entrando no mês de maio e a gente não tem nada para citar em nenhum dos aspectos aí de grande significado para as populações do Brasil e de São Paulo. Vamos falar das Big Techs e essa questão aí de PL de fake news. O Google hoje lançou lá, botou direto na primeira página dele lá um link para uma notícia do blog do próprio Google, dizendo que fake news pode... essa questão aí da PL de fake news pode causar uma confusão, pode piorar a internet de todo mundo. Eles estão usando todas as suas armas, e são armas muito poderosas, né, Bocardi? Inclusive para direcionar
a opinião das pessoas, usando o que eles sabem fazer e o que eles têm de ferramenta, que é o algoritmo e a forma como isso conduz a sua navegação por dentro da internet para linkar preferencialmente blogs, sites e veículos que são contrários ao PL da fake news, portanto, agindo politicamente, ostensivamente, o Google, que é a principal ferramenta, que vale a mais de 90% de todas as buscas que são feitas na internet, para se posicionar contrário ao projeto e usando os seus outros, suas outras empresas, seus outros braços, como o YouTube, também nessa campanha contra o projeto, né? Eles estão mandando e-mails, o YouTube, para os seus criadores, para aqueles que produzem conteúdo para o próprio YouTube, contrários às ferramentas. Alguns produtores de conteúdo se insurgiram contra essa estratégia e o que eles chamam de manipulação, e reclamaram do fato de estarem sendo bombardeados com esse tipo de comunicação. Mas você veja, eles saíram do que vinham fazendo até agora, que era um trabalho de bastidores e de convencimento dos deputados ali na base do lobby em Brasília, para uma campanha pública e ostensiva contra o projeto. Então isso pode levar as coisas a um outro patamar e até adiar a discussão na matéria. Uma matéria que teve a urgência aprovada, mas que nos últimos dias passou por muitas mudanças do deputado Orlando Silva, justamente na tentativa de tornar o texto mais palatável. Mas eu cantei essa bola aqui na sexta-feira. Eu disse, olha, muitas vezes você fazer tantas alterações acaba revelando uma fragilidade, e aí tanto a bancada evangélica quanto as grandes empresas podem incidir mais fortemente no trabalho contra o projeto. Parece que é isso que está acontecendo. Então, essa semana vai ser agitadíssima, e diante desse peso pesado que as Big Techs resolveram colocar contra a votação do projeto, eu já não tenho certeza se o governo e o Arthur Lira terão peso e força suficiente para colocar um quórum logo depois de um feriado e aprovar um projeto tão polêmico e que sofreu tantas alterações nas últimas horas. Então, aí uma campanha ostensiva, eu nunca vi o Google como ferramenta, usar sua ferramenta de busca de uma maneira tão firme e tão forte em um projeto que está em discussão no legislativo de um país no qual eles atuam. Me parece um peso desmedido, desmesurado, e que deixa de fazer, e que faz com que a ferramenta deixe de ser neutra. Quando você entra lá no Google para buscar alguma coisa, você está se preparando para buscar um conteúdo e formar a sua própria convicção. Você não espera que a própria ferramenta vá te apresentá-la já uma formulação de juízo de valor com esse peso. Então, me parece bastante inusitado, grave, porque isso mostra algo que a gente já vem falando aí em várias discussões em eleições, naquele caso Cambridge Analytica, do Facebook, muitos casos em que as Big Techs acabam tendo um papel de influência política nos países nos quais elas atuam. Então, muito complicado. Mostra, inclusive, ainda mais a necessidade de um projeto que regulamente esse poder e regulamente sobre o que elas têm de responder ou não. Fornece, inclusive, um link aqui para você tentar falar com deputados e tal, uma pressão bem grande. E o lance é isso, né? A empresa nega tudo isso, mas há quem já fez levantamento e na medida que você faz a busca, você cai preferencialmente em sites que vão contra a PL, que é isso que a Vera está dizendo, contra o projeto de lei. Então, há um direcionamento nesse sentido de quem fez a busca, apesar de o Google negar. Tem também aqueles que são associados e que têm contas no YouTube, recebendo também mensagens, né? Para que essas pessoas, até em tom de ameaça, que essas pessoas vão ficar com a renda total que elas têm, porque aí o Google vai ser obrigado a pagar por outros conteúdos, daí compromete o que as pessoas já têm de renda. Então, assim, uma ação bem, bem forte. Com relação a esse link especificamente, que está na primeira página do Google, o ministro da Justiça, inclusive Flávio Dino, diz que iria encaminhar, isso há 40 minutos ele falou, estão encaminhando o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas. Então é isso, Vera, está ganhando o caldo mais ainda essa história, né? Porque é isso, você tem um peso desmedido e já direciona a pessoa, o consumidor no caso da busca,
para o que eles querem dizer. Me parece que é cabível aí alguma ação com base no Código de Defesa do Consumidor, sim, Bocardi. Que música temos hoje? Hoje é 1º de maio, dia de todos os nós trabalhadores, e entre muitas músicas que falam sobre trabalho, trabalhadores, escolhi uma do seu amigo, seu Jorge, nosso grande patrimônio cultural brasileiro, que fala em tom bem-humorado desse corre diário de todos nós em busca do pão aí, né? E aí é mais uma música genial dele, vamos de seu Jorge. Corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro. Dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Tem gari por aí que é formado. Viva a voz! Valeu Vera Magalhães. Bom restinho de feriado. Até amanhã. Para nós, até amanhã, Bocardi. Valeu.